Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar uma história comovente. O caso de Jennifer Sebena. Por que um marido amoroso mutilou sua esposa? Muitos de nós já ouvimos falar repetidamente da grave condição psicológica conhecida como transtorno de estresse pós-traumático, mas poucos pensaram sobre o que está por trás dessas três palavras. O termo é usado para descrever transtornos mentais que resultam de um único ou repetidos encontros com um evento traumático grave. Violência, acidentes, desastres, guerra, entre outros. Esse tipo de transtorno é frequentemente encontrado em militares, pessoas que estiveram envolvidas em combate e testemunharam a morte de outros por um longo período de tempo. Mesmo depois de voltar para casa, eles têm dificuldade em se ajustar à vida civil. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, 1/3 dos soldados que retornam das zonas de conflito experimenta algum grau de transtorno de estresse pós-traumático. O mais trágico é que seus entes queridos também sofrem, tentando desesperadamente ajudá-los a superar a crise e retomar suas vidas. A família de Benjamin Sebena, um veterano da guerra do Iraque, lutou com esse problema por anos. Infelizmente, a doença provou ser intransponível. O caso de Jennifer Sebena chocou a tranquila cidade de Wauwatosa, Wisconsin, com sua brutalidade. Além disso, foi o primeiro caso de um policial morto em serviço na história da cidade. Por trás de tudo isso, havia uma história trágica que se estendeu por quase uma década e culminou na morte de uma jovem mulher. Vamos começar do início para entender a situação e tentar determinar se havia chance de evitar um desfecho tão dramático. O encontro improvável de dois corações. Jennifer Louise Miller, e que posteriormente adotou o sobrenome Sebena, nasceu em 1982 no condado de Milwaukee, Wisconsin. Ela era a mais velha de 2 filhos em sua família e cresceu com seu irmão mais novo, Jacob, com quem sempre manteve contato próximo. Quando Jennifer foi para a escola, seus pais decidiram se separar e entraram com um pedido de divórcio, após o qual seu pai se mudou para outro estado e parou de desempenhar qualquer papel na vida dos filhos. Sua mãe teve que trabalhar duro para sustentar os filhos, mas Jennifer sempre foi sua principal ajudante e apoio. Ela mantinha a casa em ordem, cozinhava as refeições e cuidava de seu irmão mais novo, enquanto a mãe trabalhava incansavelmente. Além disso, Jennifer se destacava na escola e sonhava com uma futura carreira na aplicação da lei. Benjamin Sebena, também natural de Milwaukee, tinha a mesma idade de Jennifer e até frequentou a mesma escola que ela. No entanto, apesar desta coincidência, eles não se conheciam pessoalmente. Após o ensino médio, Benjamin se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e serviu 2 períodos de serviço no Iraque. Ele foi dispensado honrosamente em 2005, após sofrer uma grave concussão e numerosas lesões em seu corpo e membros. Da guerra ao amor, a história de Benjamin. Enquanto servia no Iraque, Benjamin se registrou no site da rede social emergente e em rápido crescimento, Facebook. Lá, ele procurou por sua cidade natal e, ao navegar pelos perfis de seus concidadãos, deparou-se com o perfil de uma garota encantadora e sorridente, chamada Jennifer. Após pesquisar suas informações, ele percebeu que eles haviam frequentado a mesma escola secundária, mas não conseguia se lembrar dela. Depois de pensar um pouco, Sebena decidiu abordar a bela garota. Ele a cumprimentou, disse que estava servindo no Iraque no Corpo de Fuzileiros Navais e perguntou como ela estava. Jennifer não respondeu imediatamente e escreveu brevemente que estava bem. Era óbvio que ela não estava ansiosa para se corresponder com um estranho, mas o jovem não se confundiu. Benjamin começou a escrever para ela diariamente, mesmo que ela não respondesse. Gradualmente,
ele conseguiu capturar a atenção da Bella e eles começaram a conversar casualmente sobre vários assuntos, lembrando da escola onde estudaram juntos e tentando entender como não haviam se encontrado antes. Uma afeição mútua se desenvolveu entre eles e eles até começaram a planejar um reencontro quando Benjamin pudesse voltar para casa. Nessa época, Jennifer havia se formado na academia de polícia, recebido treinamento especializado e, após passar com sucesso em todos os seus exames, tornou-se policial em sua cidade natal de Wauwatosa, condado de Milwaukee, Wisconsin. Era o emprego dos seus sonhos desde os tempos de escola e ela estava incrivelmente orgulhosa disso. Jennifer compartilhou emocionadamente sua alegria com seu amigo por correspondência, que a parabenizou sinceramente por essa conquista. O retorno do herói ferido. Benjamin deveria retornar para casa em novembro de 2005, mas em fevereiro daquele ano, ele e vários de seus companheiros foram atingidos por fogo de morteiro. Quase todos os companheiros de Benjamin foram mortos naquele dia, e ele sobreviveu milagrosamente, mas ficou gravemente ferido. Sua rótula foi quase destroçada, seu braço esquerdo foi quase arrancado por estilhaços, e estava preso apenas por alguns tendões e um pedaço de pele. E ele sofreu ferimentos de estilhaços no peito, cabeça e uma grave concussão. O fuzileiro naval foi levado para um hospital militar, onde foi cuidadosamente remontado pedaço por pedaço, e quando sua condição se estabilizou, foi transferido para a Alemanha para tratamento e reabilitação. Seu braço foi salvo, embora tivesse perdido parcialmente a sensibilidade e a função. Mas seu joelho estava em condição muito pior. Os médicos estavam inclinados a acreditar que Benjamin provavelmente não seria capaz de se levantar novamente. Durante este tempo, Jennifer, com quem ele se correspondia diariamente, foi muito solidária e encorajadora. Ela disse que estava constantemente orando por sua recuperação, acreditando em um milagre e esperando o melhor. O milagre aconteceu e, gradualmente, Sebena começou a se recuperar, reaprendendo a andar. Alguns meses depois, o fuzileiro naval desmobilizado foi enviado para a Califórnia, onde sua unidade militar estava baseada. Após concluir o trabalho burocrático necessário, ele retornou para sua cidade natal, Wauwatosa, como um veterano de combate e veterano deficiente, onde seus pais e Jennifer, com quem ele havia se tornado muito próximo através da correspondência, estavam esperando por ele. Nessa altura, Benjamin estava continuando seu programa de reabilitação, que estava produzindo bons resultados. Os músculos de seus membros danificados se recuperaram e ficaram mais fortes. Ele começou a se exercitar e logo foi capaz de usar seu braço esquerdo normalmente e, contrariando as previsões dos médicos, começou a andar e até correr. Um amor nascido da adversidade. Assim que se encontraram pela primeira vez, Jennifer percebeu que não queria se separar dele por um dia. O casal passava todo o tempo junto, conversava sobre tudo no mundo e parecia que se conheciam há toda a vida. Entre os jovens, começou e se desenvolveu rapidamente um romance apaixonado. Jennifer considerava seu amado um herói, o cercava de cuidados e o apoiava em tudo. Benjamin era muito grato a ela por isso e, no final de 2005, ele propôs torná-la sua esposa legítima, ao que ela felizmente concordou. Eles não demoraram em registrar seu casamento e se casaram na véspera de Ano Novo de 2006. Transtorno de estresse pós-traumático grave. O tempo passado pelo jovem em zonas de guerra não passou sem deixar marcas, deixando-o não apenas com cicatrizes, mas também com um profundo trauma psicológico. Benjamin sofria de transtorno de estresse pós-traumático complexo, com todos os sintomas típicos, incluindo pesadelos, ansiedade aumentada,
experiências psicóticas conhecidas como flashbacks, depressão e pensamentos de autoagressão. Para o ex-fuzileiro naval, qualquer barulho alto, estouro de fogos de artifício ou até mesmo o som de um avião passando poderia desencadear lembranças de suas experiências horríveis. Ele regularmente passava por terapia, trabalhava com especialistas e havia momentos em que o transtorno recuava tanto que seus entes queridos pensavam que ele havia retornado à vida normal. Mas essa impressão era enganosa. De acordo com as próprias recordações de Benjamin, durante os anos de guerra, ele testemunhou as mortes de pelo menos 50 de seus companheiros, muitos dos quais eram próximos a ele, e sua perda era sentida como um luto pessoal. Jennifer e Ben frequentavam a igreja juntos, onde o homem também buscava ajuda para superar os problemas psicológicos que enfrentava. Uma combinação de diferentes abordagens terapêuticas, médicas e espirituais provou ser eficaz. A recuperação parecia próxima, mas alguns sintomas pareciam ter se tornado crônicos. Como Jennifer e Benjamin ainda eram jovens e cheios de esperança e planos, eles decidiram adiar ter filhos até que sua condição se estabilizasse. O casal acreditava que tinham toda a vida pela frente e que ainda tinham tempo para tudo. No entanto, 7 anos após o casamento, a condição de Benjamin não havia melhorado. Ele ainda era atormentado por pesadelos, ataques de pânico e pensamentos de autoagressão. Além disso, devido às suas lesões e transtornos, o ex-fuzileiro naval não apenas foi forçado a abandonar sua carreira militar, mas também foi incapaz de conseguir outro emprego prestigioso e promissor. Sinais de alerta. O início do fim. Em 2012, 7 anos após a reabilitação, todo o progresso que Benjamin havia feito ao longo dos anos começou a se deteriorar rapidamente. Em outubro, Jennifer confidenciou à sua melhor amiga, Linda, que seu marido havia adquirido uma arma da qual ele quase nunca se separava e até dormia com ela debaixo do travesseiro à noite. Frequentemente acordava com pesadelos, gritando, agarrando a arma, incapaz de perceber onde estava e sentindo como se ainda estivesse na guerra, cercado por inimigos. Em momentos como esses, sua esposa tentava fazer o melhor para acalmá-lo e trazê-lo de volta à realidade. Esses episódios de pesadelo tornaram-se regulares e os sedativos prescritos pelo médico mal ajudavam. Além disso, Benjamin começou a ter pensamentos de encerrar voluntariamente sua vida, os quais compartilhava com sua esposa. Na tentativa de tranquilizá-lo, ela dizia que não podia viver sem ele e o seguiria em seu cuidado. Nessa época, ambos os cônjuges estavam na casa dos 30 anos. Jennifer tinha um emprego promissor, era respeitada no trabalho, tinha muitos amigos e era adorada por aqueles ao seu redor. Benjamin tinha apenas uma pensão por invalidez concedida pelo governo. Ele socializava apenas com parentes próximos e paroquianos, já que o casal frequentava regularmente os serviços da igreja. Ele quase não tinha amigos, pois as pessoas o evitavam e temiam por causa de seu comportamento estranho e ocasionais explosões de agressão. Provavelmente, além do transtorno de estresse pós-traumático e da depressão, Benjamin estava experimentando uma crise de meia-idade iminente. Parecia-lhe que todos ao seu redor estavam avançando, se esforçando por algo e alcançando algo, exceto ele mesmo. Até mesmo o cuidado e apoio de sua esposa começaram a parecer uma zombaria para ele. E ele era atormentado por sentimentos de culpa e vergonha por sua própria inferioridade. No início de dezembro de 2012, Jennifer foi transferida para o turno da noite. Ela agora patrulhava as ruas de Wauwatosa, do anoitecer ao amanhecer, mantendo a ordem. Ela estava muito preocupada com isso, porque seu marido ficaria sozinho à noite e, se ele tivesse outro pesadelo ou lembrança, não haveria ninguém para ajudá-lo. À medida que seu 7º aniversário de casamento se aproximava, Jennifer estava pensando em tirar férias,
planejando uma viagem ao oceano para uma mudança de cenário e relaxamento. Em 17 de dezembro, ela compartilhou esses planos com um colega, mas esses planos não estavam destinados a se concretizar, porque uma semana depois, ocorreu uma terrível tragédia que encurtou a vida da jovem mulher. Um incidente trágico em uma cidade tranquila. Na noite de 23 de dezembro de 2012, pouco antes do Natal, Jennifer entrou para o turno da noite. Durante todo o seu turno, ela mandava mensagens constantemente para seu marido, preocupada com sua condição. Perto do amanhecer, as mensagens de Jennifer pararam, embora seu marido continuasse a enviar mensagens perguntando se estava tudo bem. No início da manhã, às 5 horas, o despachante tentou várias vezes entrar em contato com Jennifer, mas quando a patrulheira não respondeu, ele decidiu rastrear a localização do carro da patrulha que Jennifer estava usando. O carro foi encontrado na estação de bombeiros da cidade, localizada a apenas 5 minutos do departamento de polícia. Os policiais de patrulha frequentemente paravam aqui para comer um lanche ou escrever um relatório no final de seus turnos. No entanto, a oficial ainda não respondia, o que causou séria preocupação porque isso nunca havia acontecido antes. O despachante enviou outro oficial da estação para a estação de bombeiros, onde uma descoberta horrível o aguardava. O carro de patrulha de Jennifer estava estacionado na porta dos fundos do edifício, e a apenas alguns metros de distância, bem na saída, Jennifer jazia sem vida no pavimento coberto de neve em uma poça de sangue. Ela havia sofrido múltiplos ferimentos de bala na cabeça a curta distância e seu rosto estava praticamente irreconhecível. O oficial imediatamente relatou o incidente à estação, de onde uma equipe de investigação foi enviada para o local, bem como uma equipe médica. Assim, na noite anterior ao Natal, a oficial Jennifer Sebena tornou-se a primeira policial na história da tranquila cidade a ser fatalmente ferida no cumprimento do dever. Viúvo suspeito. Por volta das 6:30 da manhã, Benjamin ligou para a delegacia perguntando como sua esposa estava e por que seu telefone não estava atendendo. Foi-lhe dito que havia ocorrido um incidente com Jennifer, sem dar detalhes, e foi solicitado que ele viesse à delegacia imediatamente. Ele chegou menos de meia hora depois, parecendo ansioso, mas estranhamente não fazendo perguntas. Benjamin não tentou descobrir o que havia acontecido com sua esposa, se ela estava ferida ou se ainda estava viva. Ele respondeu a algumas perguntas padrão, contando o que havia acontecido na noite anterior e onde ele esteve enquanto sua esposa estava de serviço. De acordo com Benjamin, após sua esposa sair, ele foi brevemente à loja e passou o resto da noite e madrugada em casa, jogando videogame e mandando mensagens para Jennifer, até que ela subitamente parou de responder. De manhã, ele ligou para a delegacia e foi solicitado a comparecer. Na época, ele não podia ser acusado, apenas questionado como procedimento padrão. No entanto, a polícia notou abrasões frescas em suas mãos e sangue seco nelas. Em resposta, Benjamin disse que luta contra o transtorno de estresse pós-traumático e que a dor frequentemente o ajuda a voltar à realidade. Quando o ex-fuzileiro naval foi finalmente informado de que sua esposa havia sido fatalmente ferida, ele teve um verdadeiro colapso. Ele se levantou gritando que não podia ser verdade, derrubou uma mesa e começou a bater com os punhos na parede. Foi preciso vários oficiais fortes para subjugar e acalmar o viúvo angustiado. Desvendando o crime, a investigação. Na cena do crime, na neve recém-caída, havia apenas um conjunto de pegadas levando dos rastros dos pneus até a porta dos fundos da estação de bombeiros e de volta. Isso sugeria que o perpetrador estava sozinho e, com base no tamanho das pegadas, era um homem adulto,
A análise balística produziu resultados ainda mais intrigantes. 5 balas foram disparadas contra o oficial de 2 tipos diferentes de armas. A primeira de uma pistola de 9 milímetros e a segunda da arma de serviço de Jennifer, que o perpetrador havia levado consigo. Todas as balas foram direcionadas à cabeça, 2 na parte de trás da cabeça e 3 no rosto, indicando animosidade pessoal, hostilidade profunda ou desejo de vingança. No entanto, a jovem não tinha inimigos. Todos que a conheciam pessoalmente a amavam e respeitavam, falando dela apenas de forma favorável. No mesmo dia, foram solicitadas imagens de todas as câmeras de vigilância das ruas que levavam à estação de bombeiros. Como se descobriu, praticamente não havia carros nas estradas da pequena cidade nas primeiras horas da manhã. No entanto, por volta das 4 horas da manhã, um Toyota Prius preto com vidros escuros e rodas pretas se aproximou da estação de bombeiros. Em algum momento, o carro desapareceu da vista da câmera. E pouco tempo depois, o mesmo carro foi visto viajando na direção oposta, indo diretamente para a casa do Sebena. É notável que Benjamin chegou à delegacia de polícia naquela manhã no mesmo carro para interrogatório, o que remove todas as dúvidas. Ele foi imediatamente seguido, preso como o principal suspeito, e sua casa foi minuciosamente revistada. A primeira coisa que os investigadores notaram foram os buracos na parede da sala de estar. O drywall havia sido perfurado, aparentemente por punhos, e manchas de sangue eram visíveis ao redor das bordas. Ficou claro que foi ali que Benjamin conseguiu as abrasões nas mãos, e isso aconteceu não mais tarde que na noite anterior. Na porta da geladeira havia notas adesivas coloridas que o casal usava para deixar mensagens um para o outro. Se as notas de Jennifer irradiavam amor e cuidado, as de seu marido eram secas e inexpressivas, ou tão insinceras que pareciam citações de romances. Uma cápsula de 9 milímetros foi descoberta em uma das gavetas da cômoda, e a arma em si foi logo encontrada no quarto, na mesa de cabeceira do lado onde o marido dormia. A busca pela arma de serviço roubada de Jennifer levou muito tempo e esforço da polícia, mas eventualmente a arma foi encontrada em um duto de ventilação sob o teto. A perícia confirmou que era de fato a arma usada para atirar em Jennifer. A confissão de Benjamin. No início, após sua prisão, Benjamin manteve sua declaração original, alegando que não havia saído de casa e negando seu envolvimento na morte de sua esposa, insistindo que a amava e não poderia tê-la machucado. No entanto, quando foi apresentado com provas irrefutáveis de sua culpa, ele começou a soluçar e a testemunhar. Ele revelou que sofria de várias manifestações do transtorno de estresse pós-traumático há anos após retornar da zona de guerra. Nem o amor e cuidado de sua esposa, nem sua igreja, nem médicos experientes puderam ajudá-lo. Recentemente, ele vinha pensando cada vez mais em encerrar voluntariamente sua vida, e compartilhou esse pensamento com sua esposa. No entanto, ela persistentemente o desencorajava, alegando que não poderia viver sem ele e o seguiria. Alega-se que Ben decidiu se livrar de sua amada por misericórdia. Ele raciocinou que ambos eram pessoas religiosas e se Jennifer tirasse a própria vida, seria um grave pecado, levando a alma à condenação eterna. Então, ele decidiu poupar sua amada do sofrimento eterno e assumir todo o fardo, encerrando a vida dela e depois a sua própria. Benjamin sabia que sua esposa, como seus colegas, parava na estação de bombeiros no final de seu turno para escrever um relatório. Ele a observou por dias para ter certeza de descobrir o horário e o local exatos onde ela estacionava seu carro. Naquela noite fatídica, ele chegou na hora certa, cerca de 15 minutos antes de sua esposa sair. Ele esperou por ela bem na porta, agindo rápida e decisivamente, disparando 2 tiros na cabeça com uma pistola que havia trazido de casa. Então, ele alega que ela se virou, sacou sua arma de serviço, que ele havia tirado dela,
e disparou mais 3 tiros na cabeça. No entanto, na opinião dos especialistas, os 2 primeiros tiros na cabeça foram fatais, e ela não era capaz de se virar ou alcançar a arma. Além disso, os ferimentos de entrada indicavam que os últimos 3 tiros foram disparados em seu corpo enquanto ela estava deitada no chão. Além disso, não estava claro por que Ben atirou nela 5 vezes na cabeça, desfigurando substancialmente seu rosto, necessitando de um funeral com caixão fechado. Justiça e reflexões. O desfecho do caso. No final, Benjamin se declarou totalmente culpado, mas atribuiu suas ações a um grave transtorno mental, afirmando que não estava ciente de suas ações. Como resultado, uma avaliação psiquiátrica foi ordenada, que mostrou que, embora o homem sofresse de transtorno de estresse pós-traumático complexo grave, ele estava totalmente consciente do que estava fazendo. Além disso, Sebena havia planejado o crime com antecedência. Posteriormente, tentou encobrir seus rastros e esconder evidências, e continuou enviando mensagens para o celular de sua esposa já falecida para afastar suspeitas. Testemunhas, incluindo amigos e colegas de trabalho da falecida, testemunharam que o marido tinha ciúmes do sucesso na carreira de sua esposa e frequentemente descontava nela. Além disso, Benjamin era insanamente ciumento dos colegas de trabalho masculinos de Jennifer. Ele acreditava que sua esposa poderia deixá-lo a qualquer momento, porque ela estava rodeada de homens jovens e saudáveis que não tinham os problemas físicos e psicológicos que ele tinha. Seu ciúme e suspeita, agravados por sua ansiedade, o levavam ao desespero. Benjamin Sebena apareceu no tribunal em uma cadeira de rodas, amarrado de mãos e pés devido às suas constantes tentativas de se automutilar. Ele se declarou totalmente culpado, chorou, pediu desculpas à sua sogra e afirmou que se pudesse voltar no tempo, nunca machucaria a mulher que o amava e a quem ele amava. Em junho de 2013, Benjamin foi considerado culpado de assassinato premeditado em primeiro grau. Apesar de sérios problemas de saúde mental, ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 35 anos. A mãe de Jennifer declarou no tribunal que perdoava seu genro e deixava seu destino nas mãos de Deus. A mãe do réu testemunhou que seu filho voltou do serviço militar uma pessoa completamente diferente, profundamente angustiado, física e mentalmente quebrado e perdido. Ela e sua nora tentaram desesperadamente ajudá-lo, mas a escuridão em sua alma era avassaladora. Além disso, o caso da morte da oficial Jennifer Sebena posteriormente desencadeou um acalorado debate sobre se seu nome deveria ser incluído em um memorial em Washington, que homenageia policiais mortos no cumprimento do dever. Inicialmente, a decisão foi de excluir seu nome devido à natureza de sua morte. No entanto, após protestos significativos e petições coletivas de residentes de Wisconsin, seu nome foi eventualmente adicionado ao muro memorial. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.